Bonjour! Vamos começar então aqui a nossa aula de vocabulário, né? A gente já viu vários vocabulários durante as nossas outras aulas, claro, mas aqui a gente vai deixar bem nichado mesmo. Então a gente vai ver vocabulário de tudo, do corpo, do tempo, da moda, da gastronomia, etc. Mas o que a gente já viu até agora, eu espero que vocês estejam anotando, né? E colocando lá o que é principal, o que é necessário na vida de vocês, porque isso é muito particular, né? Então, uma palavra que é super importante que você usa muito, não necessariamente o outro vai usar. Depende ali de como você quer comunicar. Então, se você pensa assim, eu uso muito essa palavra porque tem a ver com a minha profissão. Então, provavelmente eu vou precisar em francês para explicar o que eu faço, o que eu gosto, etc. Então, já anota por aí. Mas vamos daqueles vocabulários ali que a gente já, né, sabe que vai usar independente do que a gente faz. Mas antes disso, eu já queria deixar aqui para vocês 6 conselhos para a gente memorizar esse vocabulário. Porque não adianta de nada, né? A gente vê um monte de palavra solta, não colocar em contexto, né? Não revisitar, então é bom, é interessante. Vamos dar uma olhada então aqui, 6 conselhinhos. Vamos fazer assim. Alors, d'abord, je vais lire, ok, en français pour vous. Et après, je vais vous expliquer en portugais. Ça marche comme ça? Então, primeiro eu leio em francês, em seguida, né, eu já explico tudo em português para vocês. Então, 6 conseils pour mémoriser le vocabulaire. Ou sinon, je peux juste dire 6 conseils pour mémoriser le vocabulaire. Normalmente, né, a gente já viu os números, mas esses 6, quando eu vou falar ele dentro de uma frase, a gente escuta bastante só si, em vez de sis, tá? Então, 6 conseils pour mémoriser le vocabulaire. On y va? Alors, le premier, utiliser les nouveaux mots. Utilizar as novas palavras. O que isso significa, né? Vamos ver então aqui, ó. Apprendre de nouveaux mots ne signifie pas lire le dictionnaire tous les soirs avant de se coucher. Ça, c'est sûr. Hein? Quand vous rencontrez de nouvelles expressions, utilisez-les. Et, si possible, dans des contextes différents afin de vérifier leurs bons usages, leur prononciation, mais surtout pour ne pas les oublier. Alors, ça c'est très important. Aqui a gente já começa com uma primeira dica super importante que eu já anunciei aqui bem no início, que é colocar as palavras em contexto, usá-las, né? Então aqui a gente está dizendo, ó, apprendre de nouveaux mots ne signifie pas lire le dictionnaire tous les soirs avant de se coucher. Então, aprender novas palavras não significa ler o dicionário todas as noites antes de dormir. Longe disso, né? A gente aprende não só lendo, mas ouvindo, né? Comunicando. Então, isso é super importante. Quand vous rencontrez de nouvelles expressions, utilisez-les. Quando vocês encontrarem novas expressões, utilizem-as, né? Tem que utilizar essas novas expressões. Então, o que eu falei? Coloca dentro de um contexto, coloca dentro de uma frase que é possível, né, que você utilize ali. Porque se não fizer sentido para você, não vale de nada. Então, tem muito aplicativo aí que a gente acaba usando, né, para aprender uma palavra nova. E esses aplicativos são até legais, mas às vezes eles dão uns diálogos muito irreais, né? Coisas que a gente nunca vai usar, como eu sou uma maçã, eu sou uma mosca, por exemplo. Então, eu acredito, legal, você acaba aprendendo como que diz maçã, como que diz mosca, mas acho que vai estar bem longe aí de eu usar essas palavras, né? Vamos começar por algo mais próximo também. Et, si possible, dans les contextes différents afin de vérifier leurs bons usages, leur prononciation, mais surtout pour ne pas les oublier. Então, se possível, colocar também essas expressões, essas palavras em diferentes contextos, né? Como que a gente pode usar ela, de quais maneiras a gente pode usar essa palavra, né? Pra gente ver também pronúncia e, o mais importante, sobretudo, para não esquecer. Importante, né? Então, a gente tem aquilo de repetição. Toda vida que a gente vê uma palavra e a gente, às vezes, anota, né, ela, ou então vê ela dentro de uma frase, é mais fácil a gente lembrar dela. Até como ela é escrita, etc. O som dela. Então, isso aí, a repetição faz com que a gente não esqueça. Por que você acha que você lembra daquela música, Chiclete? É porque ela tocou muitas e muitas vezes. Não é porque você ouviu uma vez e pronto. Não, ela tocou muitas e muitas vezes e grudou na sua cabeça. Ok? Vamos para a segunda dica? N'ayez pas peur des erreurs.
Essa aqui eu sei que é a mais difícil para muita gente, assim, que é não tenha medo dos erros, não tenha medo de cometer erros. Gente, eu sei que não é todo mundo, né, que vai lá, se atreve, que gosta de ser corrigido também. E depende muito de com quem que você vai falar, porque às vezes, né, a pessoa não é tão cautelosa ali para te corrigir, ou às vezes a pessoa não corrige de jeito nenhum, você nem sabe que tá errando. Claro que vai depender dessa pessoa com quem você comunica, mas o mais importante é você ser compreendido. Então, os erros você vai conseguir, né, acertá-los depois, né, no caso. Você vai repetir as frases, você vai falar, você vai se dar esse direito. Porque se eu nem errar, não vai conseguir, né? Não vou desenrolar. Então, aqui, ó. Beaucoup d'apprenants s'y limitent dans l'usage du lexique car ils ont peur de faire des erreurs. Então, muitos alunos ali, eles se limitam no uso, né, do léxico porque eles têm medo de cometer erros, né? Que a gente acabou de falar. Então, a gente fica ali naquele vocabulário limitado, né? Aquela coisa de não usar muito sinônimo, então você acaba preso em uma formulazinha. Então, por isso que é bom você cometer erro também, né? Apprendre une langue, c'est comme travailler le piano. Eu coloquei aqui essa referência porque o meu sonho é aprender piano, na verdade. Il faudra faire des erreurs au début, car c'est en se trompant qu'on progresse. Então, aprender uma língua é como trabalhar, né, o piano, né, tocar piano ali. Então, mais a gente faz erros, né, no começo, mais a gente vai se enganando e é assim que a gente vai tendo progresso. Eu poderia dizer também que é como andar de bicicleta, né? No início a gente fica caindo, até que pega o ritmo e vai que vai. Então é isso, né? É como aprender a andar de bicicleta também. L'erreur, il fait partie du processus d'apprentissage. Si vous dites en voiture au lieu d'une voiture, ce n'est pas grave, votre interlocuteur vous comprendra. Então aqui, ó, o erro ele faz parte do processo de aprendizagem. E um erro comum que foi colocado aqui como exemplo é que um carro, né, em português é masculino, mas em francês é feminino. É une voiture. Então, se você falar por acaso, né, um carro, né, no masculino, no lugar de falar une, então não tem problema, não tem nada de errado aqui. O seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, ela vai entender, ok? Se ela não entender, aí o problema é dela, porque dentro do contexto, nada é solto, né? A gente tem sempre um contexto aqui, então, importantíssimo. 3. Alors, élargissez votre vocabulaire. Élargissez, né? Aumente o seu vocabulário, né? Enlargueça. Eu acho que é essa aí a tradução. Enlargueça. Deixe bem largo, amplo o seu vocabulário. Como que a gente faz isso? Principalmente com sinônimos, né? Então eu sei ali que amor, né? Eu tenho a palavra amor, mas eu posso usar um sinônimo para isso, posso dizer afeição, paixão, né? Sentimento, etc. Descrever também a coisa é bem interessante. Quando você esquece algo, né? Ai, como que fala bicicleta, né? Peguei a bicicleta agora como exemplo. Como que eu falo bicicleta? Aí eu pego, vou lá, não lembro como é que fala bicicleta, mas eu quero falar da bicicleta. Então você vai explicar o que que é. É um transporte, é um veículo, tem 2 rodas, um guidão. Então, assim, com esses pequenos detalhes, né, que a gente até precisa de mais vocabulário do que só a bicicleta, a gente já consegue ali que a pessoa compreenda e que ela me dê a palavra que eu tô procurando. Mas vamos ler aqui então, ó. L'apprentissage d'une langue passe obligatoirement par l'acquisition du lexique. Ça, c'est vrai. De plus, le français est très riche avec une multitude de synonymes, mais aussi avec des sens qui peuvent parfois différer. Par exemple, il faudra aussi bien mémoriser livre que bouquin, car les 2 mots sont régulièrement utilisés. De même, c'est utile car si vous oubliez un de ces 2 mots, vous aurez toujours un autre moyen pour dire la même chose. Enfin, n'oubliez pas qu'à l'écrit, il faudra éviter autant que possible les répétitions et connaître des synonymes. Vous serez alors très utile. Ça, c'est vrai. Alors, tout est vrai ici.
Tudo é verdade, né? Não vou colocar nenhuma mentira, mas é porque eu vou concordando e eu vou falando e vocês vão entendendo, né? Mas olha só, o aprendizado de uma língua, né, ele passa obrigatoriamente pela aquisição do léxico, né? De todas as palavrinhas aí que a gente já aprendeu até aqui, que a gente já sabe, que a gente vai aprender. Ainda mais o francês, que é muito rico em sinônimos, assim como o português e as línguas latinas no geral, né? A gente tem muitas palavras para dizer uma mesma coisa, o mesmo sentimento, enfim. Então, às vezes, né, elas podem se diferenciar também, né? O que eu uso, quando que eu uso, em que contexto também pode dizer algo formal, algo mais informal. E o exemplo aqui que a gente traz é livro. A palavra livro, livre. Mas a gente também tem a palavra bouquin, que é exatamente a mesma coisa, também é livro. Então alguém vai falar assim pra você, je vais acheter un livre cette semaine, vou comprar um livro essa semana. A pessoa pode falar, je vais acheter un bouquin cette semaine, vou comprar um livro. Mesma tradução, então aí. Então essas duas palavras elas são regularmente utilizadas, ou seja, ela não tem uma que usa mais do que a outra. Não uso mais livro do que bouquin, não uso mais bouquin que livro. As duas são bem usadas, a gente consegue facilmente encontrar uma falante ali no dia a dia. Então, não, e no caso de você esquecer essas duas palavras, né, você vai ter aí outra maneira de dizer a mesma coisa, que é o que a gente estava falando de escrever, por exemplo. Isso é bem, bem legal. Enfim, não esquecer também, né, da escrita, né, que a gente tem que evitar o máximo possível as repetições quando a gente está escrevendo um texto, né? Então, eu vou falar de um assunto, mas eu não quero usar a mesma palavra para aquele determinado assunto. Então, é importante conhecer os sinônimos, né, que vão ser bem úteis aí nisso. Vamos para a quarta? Lise. Acho que tem gente que vai torcer o nariz para essa, né? Leia. Importante, gente. É importante a gente ler. Por que é importante a gente ler? Que a gente aprende tanta palavra lendo. Tanta. E olha, não precisa você ser super fã de leitura, de livros longos, etc. Se você for, melhor ainda. Mas se você não for, começa com aquelas leituras de coisas que a gente já conhece. Ali, por exemplo, a história da Cinderela, das princesas, que já vem com a gente na infância, a gente já sabe decorado ali aquela história, então vamos tentar ler em francês, né? Coisas infantis também são bem interessantes, ajudam bastante a gente criar esse vocabulário, né? A gente lê. Eu lembro, e aqui um exemplo meu em português mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Eu no meu quarto, quando eu era criança, eu tava lendo um livrinho, eu tava começando a aprender a ler. E aí eu tava lendo um livrinho de conto de fada, enfim. E aí eu vi uma palavra que era labuta. Labuta, eu achei tão interessante aquela palavra, gente, o que é isso? Labuta, labuta. Eu entendi pelo contexto, porque era, e pela imagem também, né, pelos desenhos que o rapaz estava indo, o homem da historinha estava indo trabalhar, enfim. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça, e eu achava tão chique, assim, alguém falava alguma coisa, labuta. E aí aquilo, eu usava o labuta mesmo quando nem era pra usar, porque eu gostei daquela palavra, é uma palavra nova e ficou na minha cabeça e até hoje eu lembro dela. Mesma coisa com o francês, vocês vão acabar encontrando palavras ali que são bem utilizadas e que você ainda não conhecia, e que aquele contexto do livro te trouxe, né? Não precisa ser um livro também, você pode ler revistas, você pode ler uma história em quadrinhos, você pode ler um jornal, né? Se alguém ainda lê jornal físico ou digital. Você pode ler um post no Instagram, então seguir pessoas ali desse mundo francófono. Então tem muitas possibilidades de leitura, né? A gente não tá falando só de um livro ali, de um Machado de Assis, no caso da França, um Flaubert, não. Então relaxa aí, mas leia. Alors, comment élargir son lexique? Pour ça, l'une des meilleures solutions est de lire. En lisant, vous pourrez photographier le mot et ainsi mémoriser son orthographe. En fonction de vos objectifs, choisissez des textes qui vous permettront d'étendre votre vocabulaire. Préférez des articles simples et pas trop longs au début, puis augmentez progressivement la difficulté. De même, si vous étudiez avec un manuel de français, réalisez régulièrement les dialogues et ou les textes difficiles que vous avez déjà vus en classe.
Une révision ne fait jamais du mal. Alors, tava lendo aqui, e aí, o que ele tá falando? Exatamente o que eu disse, porque fui eu que acabei de falar a mesma coisa, né? Mas uma coisa importante também é que a memória fotográfica, tem muita gente que tem essa memória fotográfica, né? De ver ali a palavra, já decora ela, já quando vai precisar usar, já lembra dela ali naquela página, então você já sabe a escrita também, então isso é muito bom. Ler não é bom só para falar, ler é bom para escrever, gente, para escrever uma maravilha. Então se você precisa do francês para escrever, leia bastante. E aqui a gente fala aqui dos manuais de francês, né? Vocês já têm acesso aí, que eu já deixei para vocês uma pasta, né, com material. Então leiam esses documentos, né, esses materiais, coisas que a gente já viu aqui em sala de aula. Então deem essa lida, essa reforçada aí, que é super importante para você, né? E, claro, comece de algo simples, um artigo, um texto, um diálogo, uma carta postal, e depois vai aumentando aí o nível, né? Que aí, claro, vai aumentar o nível progressivamente a sua dificuldade, né, no caso. 5. Écrivez, que vem logo depois de ler. Lire, écrivez. Lisez, écrivez, né? Leia, escreva. Então, você ouviu uma palavra nova, anota. Ah, tá, mas eu não consigo. Anota no celular, anota num papel, anota em algum lugar. Você só ouviu, não sabe como escreve? Anota do jeito que você acha que é. Anota do jeito que você entender. Mas anota. É importantíssimo, gente. Então, comme pour le premier conseil, le fait d'utiliser ces nouvelles connaissances va vous aider à mieux le retenir. Vous pouvez écrire de petits textes, dialogues avec vous, avec vos nouveaux mots et les faire corriger par votre professeur, par moi. Là encore, il s'agit de les répéter, vérifier leurs bons usages, mémoriser leur orthographe. Então, assim como a primeira dica, né, que a gente viu aqui, você precisa, né, saber onde colocar essa palavra. Então, eu preciso de um contexto, enfim. Então, escreva coisas do seu dia a dia, escreva a sua lista de tarefas do dia, escreva a lista do seu supermercado, né, que você precisa fazer compras, escreva, sei lá, as peças de roupa que você vai usar, que você precisa comprar, enfim. Faça listas, pequenos lembretes para você colocar no meio da casa, né? A casa cheia de post-it. Mas é importante aí a gente escrever também. Porque aí a gente tem, mais uma vez, trabalha essa memória fotográfica. A gente viu ali aquela palavra. Eu tô ótima hoje, tô lendo tudo. Enfim, a professora tá cansada. Mas vamos que vamos. Então, Então, post-it ali, ó. Post-it na parede, aí acordou, já olhou pro espelho, já viu assim, vous êtes très belle, tu es très belle, je suis belle. Então você já viu ali uma mensagem de, né, pra sua autoestima. Então em francês, aí já decora aí todo dia de manhã, você olha assim, ah, je suis belle, ah oui, je suis belle. E ça va, ça marche, c'est vrai, ok? E 6, sexta e última, né, on y va utiliser des applis, des fiches. Então eu falei ali para vocês no início do aplicativo, né, que é bom, mas que tem umas palavras soltas, mas assim, ainda assim, é você que tem que colocar essas palavras em contexto, né? O aplicativo às vezes te dá um contexto aleatório, então você olha aquilo ali, não funciona essa frase para mim, mas com qual frase funcionaria? Então é bom ali esse aplicativo para isso, para ele te estimular para você ali fazer todas as outras dicas, escrever, você leu, você escreveu, aí você anotou, aí você vai decorar, e aí pronto, quando você viu, você já tá aqui, ó, falando francês, sabendo aqui palavrinhas, ó, que você nem imaginaria, em contextos muito aleatórios. Eu fazia isso também, e claro, sempre vou trazer para mim, porque antes de ser professora de francês, eu fui aluna de francês, né? Isso é uma grande vantagem ali para quem tá aprendendo francês, não aprender com um nativo, né? Só porque ele é francês. Claro, se ele for um francês que estudou, né? Que tem didática, que sabe ali do que ele tá falando com propriedade, ótimo. Mas é que o francês, ele já é a língua materna dele. Ele não tem a noção de o que passa pela cabeça do estrangeiro quando ele vê aquela palavra, porque aquilo ali foi o que ele ouviu sempre, a vida inteira. Então, eu
eu passei por esse processo também. E eu digo isso porque uma vez eu estava numa aula na faculdade de francês e aí era um texto que estava contando a história de uma mulher que estava grávida, enfim. E aí no texto ela falava que ia parir. Imagina, gente, na sala de aula, por que eu ia conhecer a palavra parir, né? Tipo, em qual contexto? Eu jovem, né? Nossa, novinha, nem pensava em filho, não conversava muito sobre isso, então não tinha nenhum contexto que me trouxesse para aquilo até então. Mas eu sabia, eu era a única na sala que sabia como que era parir em francês. Sabe por quê? Por conta de um joguinho que eu tinha no celular. Eu tinha um joguinho que era o hospital e que aí eu levava as meninas, as mulheres lá do hospital para uma sala para parir, enfim. Então era um joguinho que meu celular, obviamente, estava em francês. Espero que o seu também esteja. Se não tiver, você vai colocar agora. E aí, depois desse joguinho, como meu celular estava em francês, o joguinho ficava em francês, tudo, todos os meus aplicativos ficavam em francês. Então, eu tinha esse joguinho que acabou me traduzindo essa palavra, que é accoucher. Accoucher. E aí eu sabia, levantei a mão e falei assim, professora, eu sei, accoucher. E aí ela ficou, muito bem e tal. Enfim, é uma palavra que dificilmente eu ia conseguir, sei lá, ia entrar no meu vocabulário, no meu dia a dia, né? Voilà, donc il peut être pratique de vous faire des listes de vocabulaire ou d'utiliser des applications pour ça. On trouve beaucoup d'applications de type flashcard sur mobile comme Anki qui peuvent vous faciliter le travail. En mettant en place une ou plusieurs de ces stratégies, votre lexique devrait maintenant rapidement progresser. Então tem um aqui, ó, que é o Anki. Vocês já podem tentar baixar esse aplicativo, ele é bem interessante. Tem um outro aplicativo também que chama Mot du Jour. Mot du Jour, palavra do dia. E aí, todo dia você recebe uma palavrinha nova ali, com uma frase motivacional, etc. Você também tem o bom e velho Duolingo, né? Que a gente pode ali encontrar vários contextos também. É isso, acho que por enquanto é só, mas se vocês souberem outros, é bom compartilhar aí com os colegas também, né? Compartilha comigo aí, que é já pra anotar e já dar mais dicas aqui pra vocês. Mas por enquanto são essas 6, gente. Vamos relembrar aqui, ó. Dá um. Utilisez les nouveaux mots. Utilizem as palavras novas, né? Coloquem em contexto. N'ayez pas peur des erreurs. Não tenham medo dos erros. Se joguem, façam, né? Falem para errar. Para acertar, precisa errar. 3. Élargissez votre vocabulaire, né? Ampliem o vocabulário de vocês, né? Não procurem coisas ali óbvias, pesquisem sinônimos, né? O que mais vocês podem usar, em que contextos, né? Se tem uma forma mais formal, informal naquela mesma palavra. 4. Lisez. Leiam, né? Mesmo que seja um pouquinho por dia, mesmo que seja uma bobagem, é bom ler. 5. Écrivez. Escreva. Então, acabamos de falar sobre, né? Listas ali, supermercado, lista de compras, né? Enfim, do supermercado, da farmácia, dos afazeres. Façam umas listinhas aí, façam os post-its no meio da casa. E por último, utilizez les applis. Utilizem os aplicativos, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, ok? E aí, primeira coisa é que vocês já podem anotar tudo isso aí que a gente acabou de falar, gente. Por que não, né? Vamos falar, vamos anotar. Que aí vocês já estão praticando aí o que a gente vai trabalhar depois, ok? Bon bah, voilà, merci beaucoup et à la prochaine.